Olá, caros leitores! Meu nome é Aratusa e este canal é um espaço para conversas literárias. No vídeo de hoje eu trago mais uma obra desse fantástico escritor Graciliano Ramos. Então, enquanto roda a vinheta, você vai se ajeitando aí, se organizando para conversarmos sobre essa obra tão significativa na literatura brasileira. Não esquece, se você não é inscrito ainda, dá a sua curtida, faz a sua inscrição e clica no sininho das notificações para ficar sempre acompanhando aqui as nossas conversas literárias riquíssimas. Dá essa clicada que eu te espero. Então, caros leitores, a obra de hoje sobre a qual vamos conversar é São Bernardo. Isso mesmo, São Bernardo de Graciliano Ramos. Que obra surpreendente! Seus personagens tão marcantes, é uma obra gigante dentro do cenário literário brasileiro e mundial. Os personagens tão marcantes até hoje rendem tantos comentários e artigos e também traduções para a língua inglesa, a língua francesa. Então é convidativo hoje nós conversarmos, batermos um papo sobre essa obra que tem tanto a nos dizer. Tá aí tão grande a sua pertinência para o nosso mundo imaginário e também para a nossa percepção dentro da esfera do realismo crítico. Então vamos à história. Aqui nós temos um narrador em primeira pessoa, que é Paulo Honório. Paulo Honório é um homem embrutecido. Ele compra a fazenda São Bernardo por meio da agiotagem, e essa parte da compra, da negociação, é interessantíssima. Quando você estiver lendo essa obra, perceba como ele tem uma habilidade de negociação, ele tem uma habilidade de empreender. E o personagem, nosso protagonista, Paulo Honório, ele está dentro do mesmo contexto histórico de Graciliano Ramos, o autor da obra. Graciliano nasceu ali um pouquinho depois em que a monarquia foi rompida, os laços com a monarquia, com o imperador Dom Pedro II, com Portugal. Estavam vivendo ali a República Velha. E o que nós tínhamos na República Velha? No primeiro momento, dois presidentes militares, Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto, que consta nos livros de história como a República da Espada. Depois vieram as oligarquias, os senhores de terra, os grandes latifundiários, os cafeicultores, a república oligárquica dos cafeicultores. E eles ficavam alternando o poder. Você deve estar lembrado disso. Minas Gerais e São Paulo, essas oligarquias mais fortes ficavam alternando no poder, no controle do país. E as oligarquias menores, elas se contentavam com cargos que elas ganhavam resultado dessa obediência, dessa negociação. Então nós temos aí um contexto de compra de votos, voto de cabresto, aquele voto sob intimidação pessoal, o clientelismo, os coronéis dominavam ali a sua geografia e eles determinavam, diziam quem você votaria. E os votos fantasmas, eleições fraudulentas, esse era o contexto da República Velha. E era esse o contexto também que Graciliano crescia. E daí o nosso protagonista, Paulo Honório, era esse homem, eu diria até esse coronel, numa escala menor, mas era esse coronel. Ele dominava São Bernardo, ali é o território dele. Ele comprou, São Bernardo estava em ruínas, a fazenda estava acabada e ele foi levantando a fazenda. Ele tinha esse espírito empreendedor, ele tinha essa habilidade de negociador. Com a sua força de trabalho,
reconstruir, remodelar todo aquele ambiente que era a Fazenda São Bernardo. Ele é esse homem embrutecido, esse coronel, essa figura da República Velha. E aí ele procura se casar, e ele casa-se com Madalena. Mas ele não casa, não vai atrás dessa pessoa por razões sentimentais, pessoais. Na verdade, é a coisificação da pessoa. Eu preciso de uma mulher para ter um herdeiro para tomar conta aqui da fazenda. E ele encontra em Madalena essa pessoa que também tem os seus interesses. Ela tinha ali uma condição de vida, de certa forma, precária, e para ela era interessante casar-se com Paulo Honório. E na fazenda começa a mostrar-se contrária a muitas decisões e posturas de Paulo Honório. E ela muitas vezes fazia isso na frente dos empregados. Paulo Honório é aquele homem bruto, ele maltratava, ele chutava, e ela mostrava-se muito consternada. Ela ficava do lado do funcionário, do empregado ali da fazenda, do capanga, e ela não admitia aquele tipo de tratamento. Então ela era essa mulher um tanto ambígua, dúbia, ao mesmo tempo que ela mostrava esse espírito revolucionário, socialista, e batia ali e enfrentava o seu esposo, não conservava ali uma harmonia, não havia ali uma relação de combinação, de cumplicidade, de parceria. Não havia nela aquela habilidade de conduzir o casamento, de talvez chamá-lo no particular e ali ganhar o coração de Paulo Honório. Na verdade, Madalena estava sempre em conflito com ele. Quando você sente que a coisa vai melhorar e você até torce para que melhore, um outro conflito surge e eles vão cada vez mais distanciando-se. E ela, na sua dubiedade, mostra-se tão preocupada com as pessoas da fazenda, mas do seu próprio filho ela não cuida. O bebezinho nasce e ele é bem desprezado. E essa mulher, ela poderia contribuir muito para trazer um lado mais terno de Paulo Honório, para contribuir com a instrução do povo da fazenda. Ela era professora, ela podia contribuir muitíssimo, mas ela escolhe o suicídio. Então essa parte é um spoiler, tá? Mas você vê a obra, vê o final. O suicídio dela não é no final, no desfecho realmente da história. Você ainda é convidado a passear por essas linhas tão bem elaboradas, tão envolventes, e você vai ver um final tão... Eu lendo a obra, eu fiquei como estou agora, sem palavras. O final é muito tocante, o final é muito forte, porque Madalena abre mão da sua vida, ela se suicida e há aquela vaziez em Paulo Honório, e o final da obra mostra também o contexto histórico condensado no personagem. Ali, o final da obra é quando a República Velha cai e começa um novo tempo com Getúlio Vargas na Revolução de 30. Então o livro é escrito em Palmeira dos Índios. Eu até falei aqui um vídeo sobre Caetés, é imperdível. Vai aparecer aqui nos cards o vídeo Caetés, essa conversa tão boa lá em Caetés. Você deve estar lembrado que Graciliano Ramos, tudo que ele vive, as experiências que ele tem, isso tudo aparece na obra dele. E vejam só que interessante, ele escreveu São Bernardo na sacristia da igreja da cidade de Palmeira dos Índios, lá mesmo, onde ele também viveu, escreveu Caetés, e lá na sacristia ele escreveu várias páginas desta obra tão ímpar. E esse tempo que ele viveu em Palmeira dos Índios, até como prefeito também, passou um período como prefeito da cidade, isso aparece também em São Bernardo. Os personagens conversam muitíssimo sobre política, sobre os acontecimentos, as reações dos partidos. Paulo Honório não tem profundidade
em leitura, em política, mas ele sabe se articular, ele sabe se movimentar dentro desse contexto. E eles falam muitíssimo sobre isso. É uma vivência de Graciliano Ramos na política e isso é bem evidente aqui na obra. O livro termina quando é estabelecido realmente o final do regime antigo. Então nós tivemos a monarquia que rompeu, que caiu, que se desfez, veio uma república velha com muitos problemas, nível de corrupção elevadíssimo e uma proposta nova surgiu com a Revolução de 30, a Era de Vargas vai começar. E esse personagem, o Paulo Honório, que era um homem até de espírito empreendedor, que trazia as novidades para a fazenda, que tentava trazer um progresso para a Fazenda São Bernardo e conseguiu tantas coisas de fato. No final da história, a fazenda está decadente, falida, precária. E é justamente aí que começa esse novo período que a Revolução de 30 estabeleceu um tempo novo, com propostas novas, mas na verdade o personagem não sabe o que fazer diante desse novo. Ele vivenciava uma rotina de senhor de terra, ele era um pseudo-coronel e ele viu aquilo tudo se fragmentar, aquilo tudo se diluir e o que ele poderia fazer diante de um tempo novo. As oligarquias perderam força, os latifundiários perderam força, o poder passou a ser muito centralizado na figura de Vargas. E essa melancolia, esse desfecho tão forte está marcado ali, tanto no período histórico, social, como também na pessoa de Paulo Honório. Então você, caro leitor, é convidado a trilhar as páginas de São Bernardo, a caminhar por essas terras e encantar-se com os personagens e com toda essa narrativa tão forte e que traz para nós também traços da nossa própria história político-social. Então, fica aqui a sugestão para você e aqui nós finalizamos o nosso bate-papo literário de hoje, nossa riquíssima conversa literária e eu te espero no próximo vídeo, porque você já sabe, nesse canal, cada livro é uma história. Tchau, tchau.